Pessoal, comenta aí para mim, você é a favor de que cidadãos concorram a cargos públicos, políticos, sem o respaldo de um partido político? Responda aí para mim que eu trarei uma informação bombástica sobre esse assunto. Aproveita e já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificação e se preparem, porque a bomba hoje vai ser grande. Pessoal, o Brasil está em estado de alerta e essa segunda começa agitadíssima. Informações bombásticas surgem sobre o estado de saúde do presidente Lula. Fontes próximas revelam que ele estaria a enfrentar um sangramento cerebral, deixando todo o país em um grande suspense. Porém, na mídia, o quadro de saúde ainda é mantido em sigilo, mas a tensão cresce a cada minuto, com aliados políticos e também opositores de olhos grudados aí nas manchetes. O que será que realmente está acontecendo? Eu vou revelar aqui para vocês. Alguns dizem que pode ser uma desculpa do Lula para cancelar a viagem para a Rússia, na qual pegou mal para a ala esquerdista, ainda mais em um momento crítico como esse. Eu vou detalhar aqui tudo o que eu vi e percebi que pode estar por trás disso e o que a família e conhecidos atualizaram a respeito da saúde de Lula. Então fica comigo até o final. Enquanto isso, Janja, a primeira-dama, parece estar a viver o seu pior pesadelo. Além da pressão em torno da baixa aprovação do governo, ela recebeu uma péssima notícia. Eu irei trazer todos os detalhes aqui para vocês, gente. Mas o clima esquentou de vez e tende a ficar pior para toda a política. Acabamos de receber a confirmação de que uma primeira-dama e filhos foram indiciados por possível envolvimento com uma facção criminosa. Um escândalo que promete abalar aí o Planalto e deixar o país ainda mais em chamas. Vocês estão prestes aqui a ver o centro de um dos maiores escândalos políticos da história recente. Então se preparem, o desespero para a ala esquerdista já começou, inclusive a transparecer em reuniões a portas fechadas, com barcos de que a popularidade do governo está realmente em queda livre. O Brasil aguarda inquieto por mais novidades sobre a grave situação de saúde do Lula e também o futuro incerto da primeira-dama. Fique atento, porque essa história está longe de acabar e eu vou detalhar muitas outras notícias aqui também para vocês. Por isso é importante se inscrever no canal, ativa o sino de notificação, compartilha o vídeo e bora lá, porque tem muita notícia, muita novidade chegando. Eu começo com a primeira, que a polícia identifica suspeito de participação no atentado contra o prefeito Taboão da Serra em São Paulo. Um segundo veículo usado no crime foi localizado em uma casa em Osasco. Gente, a Polícia Civil de São Paulo localizou um segundo veículo que teria sido usado por suspeitos do atentado a tiros contra o atual prefeito e candidato à reeleição em Taboão da Serra, Aprígio do Podemos. Na tarde da sexta-feira, a polícia já tinha localizado um Nissan vermelho que tinha sido incendiado à beira do Rodoanel, na altura do quilômetro 21 em Osasco, também suspeito de ter sido usado pelos autores do crime. No interior do carro foram encontradas munições e o segundo veículo também foi encontrado em Osasco, mas estava estacionado em uma residência. A moradora informou que o carro pertencia ao seu marido, que já morreu, mas ela disse aos policiais que o carro vinha sendo usado por seu filho de 33 anos. O automóvel foi apreendido e a polícia procura pelo suspeito. O nome dele não foi divulgado. O delegado Hélio de Taboão da Serra não descartou nem confirmou a possibilidade do crime político. A Polícia Civil nunca descarta absolutamente nada. Nós vamos apurar o fato, seja lá o que aconteceu, nós vamos dar essa resposta. Nesse instante é muito difícil eu poder fazer essa afirmação, disse o delegado em uma entrevista. Então o Aprígio, gente, ele foi atingido por um tiro no ombro esquerdo no momento em que retornava de um compromisso de campanha a bordo de um carro blindado com mais 3 pessoas na Avenida Aprígio Bezerra da Silva. De acordo com sua equipe, outro veículo se aproximou pela lateral e efetuou diversos tiros, conseguindo perfurar a blindagem do carro em que estava o prefeito. Só o candidato se feriu e, de acordo com o secretário de comunicações da cidade, Arnoldo, o candidato foi atingido no ombro esquerdo e socorrido primeiramente a uma unidade de pronto atendimento, que é uma UPA da cidade. Depois ele foi levado ao Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e o prefeito tem 72 anos e permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein. Seu estado de saúde ainda inspira cuidados, mas ele se encontra estabilizado na UTI, sob acompanhamento intensivo da equipe médica, diz nota oficial divulgada pela Prefeitura de Taboão. Então, até onde chega, né, gente, a briga por poder? E olha só,
Até primeira-dama aqui foi indiciada junto com filhos. Olha isso, Polícia Federal indicia primeira-dama de João Pessoa e filha do prefeito por integrar organização criminosa para influenciar a eleição. Além de Laura Emília, a vereadora Raíssa Lacerda, a ex-secretária executiva de saúde Janine Lucena e outras 9 pessoas também foram indiciadas pela Polícia Federal. Gente, assim, quando você acha que já viu de tudo, vem mais essa. Olha só o que aconteceu. A primeira-dama de João Pessoa, Laura Emília Lucena, foi indiciada pela Polícia Federal por suspeita de integrar uma organização criminosa para influenciar as eleições. Outras 11 pessoas também foram indiciadas, entre elas a vereadora Raíssa, a ex-secretária executiva de saúde, filha do prefeito Cícero Lucena. Laura Emília e Raíssa foram presas na Operação Território Livre e hoje estão soltas com o uso de tornozeleira eletrônica. O prefeito candidato à reeleição não é investigado. O relatório foi assinado no dia 10 de outubro pelo delegado Davi Silva Sampaio. O G1 teve acesso ao documento e a defesa de Laura Emília de Lucena, Tereza Cristina e Janine informou em nota que as acusações não correspondem à realidade dos fatos e que as indiciadas não possuem qualquer envolvimento com as práticas criminosas que lhes são atribuídas. E aí a gente percebe aqui, gente, os escândalos, né, envolvendo corrupção eleitoral. É uma das maiores ameaças à democracia e ao desenvolvimento de um país, especialmente o Brasil, onde esse problema persiste, se reinventa ao longo dos anos. Para acabar com esse mal enraizado, é essencial atacar suas causas e reformar profundamente o sistema político eleitoral. No entanto, isso exige uma combinação de medidas legislativas, fiscalização mais eficiente e, acima de tudo, uma mudança cultural no modo como a política ela é vista e é praticada no Brasil. Vocês concordam comigo ou vocês têm uma visão diferente? Eu sempre falo de alguns facilitadores de corrupção eleitoral no Brasil. Existem vários fatores que facilitam, perpetuam a corrupção eleitoral aqui no nosso país. Entre os principais, podemos citar o uso do Caixa 2 em campanhas, financiamento ilegal de campanhas, né, por meio de doação, não declaradas ou ilícitas. É uma prática que ainda acontece mesmo após a concessão de ações empresariais, recursos não fiscalizados destinados à compra de votos, pagamento de cabos eleitorais, propagandas clandestinas, exemplos históricos como os escândalos do Mensalão, Lava Jato, revelados como a Caixa 2 e doações ilegais que financiam esquemas corruptos que distorcem a vontade do eleitor. Tem a compra de votos. Infelizmente ainda há casos em que políticos, especialmente mais vulneráveis, recorrem à compra direta de votos, seja por dinheiro, cesta básica, promessas de favores e o voto de cabresto, prática muito comum no interior do Brasil, mostra como a vulnerabilidade econômica e social facilita a manipulação aí do eleitorado. Tem as máquinas partidárias e clientelismo, né? Em muitas partes do Brasil, partidos políticos controlam vastas redes de clientelismo, onde o apoio a um candidato é trocado por cargos públicos, contratos, favores. O controle sobre máquinas partidárias acaba limitando as escolhas do eleitor, que vê poucas alternativas viáveis para candidatos que realmente representam os interesses da sociedade. Por isso que eu perguntei no começo do vídeo se vocês eram a favor do candidato se afiliar a partido para poder concorrer, né? Porque isso influencia a corrupção também. Tem a fraude em licitações públicas. Políticas corruptas se beneficiam de esquemas fraudulentos em contratos públicos que apoiam suas campanhas, são favorecidas. A Operação Lava Jato é o maior exemplo de como políticos eleitos manipulam o sistema para se beneficiarem de grandes obras públicas, superfaturamento, né? E para fazer face ao facto de corrupção eleitoral é necessário um conjunto de reformas, gente, mudanças estruturais que inibam e punam severamente essas práticas, né? Algumas delas eu acredito que seja o fortalecimento da justiça eleitoral. O TSE, os TREs precisam ser ainda mais fortalecidos para que possam monitorar as eleições de maneira eficaz, com mais recurso, tecnologia. Tem aí uma maior fiscalização do financiamento de campanhas, a adoção do financiamento público de campanhas, embora já na prática precisa ser aprimorada, a transparência total nas doações, com limites claros e rastreáveis, além de punições severas para quem pratica Caixa 2, né, são fundamentais. Tem também aí a questão da educação política e cidadania. Um dos pilares para acabar com a corrupção eleitoral é educar o eleitor para que ele compreenda seu papel na democracia, a importância do seu voto. Campanhas permanentes de conscientização política, desde o ensino básico até a sociedade civil organizada, devem ser sim incentivadas para que a população possa identificar
e rejeitar práticas corruptas. Candidaturas independentes, que aí é o incentivo à renovação política, permitir que candidatos independentes sem vínculo partidário possam concorrer em eleições, seria uma maneira de quebrar o controle das máquinas partidárias que muitas vezes apenas promovem aqueles que estão alinhados com interesses particulares. Até no próprio voto, eu vi vários casos de pessoas, de candidatos que venceram no voto, mas como o partido não tinha o número ali necessário, né, eles conseguiram puxar uma outra pessoa com menos voto, mas que tinha ali o apoio maior em número de partido para poder vir para o cargo. Então aquele que teve o voto maior, que foi escolhido pelo povo, não é o que realmente assumiu. Então eu acho isso muito falho, que precisa passar por uma reforma eleitoral. Na minha opinião é isso. Eu queria saber de vocês. Enquanto isso, uma bomba caiu aí no colo da Janja. Gente, olha só, saiu no Poder 360, 30% aprova e 47% desaprovam a atuação de Janja, diz Poder Data. Dado se refere aos 83% dos entrevistados na pesquisa que dizem conhecer a primeira-dama bem ou só de ouvir falar. O que vocês acham da primeira-dama, hein? Olha só, pesquisa do Poder Data realizada entre os dias 12 e 14 de outubro mostraram que ficaram estáveis os indicadores sobre o desempenho da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, que tem 57 anos. Quase não houve mudança em relação ao que o Poder Data havia registrado há 5 meses, e dentre os 83% de eleitores que dizem conhecer Janja bem ou de ouvir falar, 30% aprova a atuação da primeira-dama no governo, do seu marido Luiz Inácio Lula da Silva, de 78 anos, e nesse mesmo extrato, a maior parte dos entrevistados, 47%, declara desaprovar a atuação de Janja, e outros 22% disseram não souber responder. Então, isso daqui mostra que o protagonismo da primeira-dama no cotidiano do Planalto tem sido mais negativo do que positivo. Desde o início do governo, Janja participa de eventos e reuniões e influencia em decisões da presidência. E este Poder 360 já mostrou que a primeira-dama intermedia, inclusive ligações de Lula, quando o presidente está no alvorada, e dá pitacos sobre temas diversos, como quando da aprovação do Congresso no projeto de taxar as compras até $50. E além disso, Janja ainda realiza viagens internacionais com e sem Lula para representar o país. Mais recentemente foi para a Olimpíadas em Paris, ao Catar, no fim de semana de comemoração de independência, e antecipou a viagem a Nova York para a Assembleia Geral da ONU para participar de um painel sobre a fome promovido pela Universidade Columbia. Em Nova York, cometeu 2 erros de português que viralizaram na internet. Em Colômbia, disse: "Eu sempre falo que a gente tinha trilhado um caminho, tinha abrido aquele caminho, certo? É aberto." Depois gravou na Central Park um vídeo em que fala aos cidadãos, o certo é cidadãos. A pesquisa foi realizada pelo Poder Data, empresa do Grupo Poder 360 Jornalismo, com recursos próprios. Os dados foram coletados de 12 a 14 de outubro de 2024 por meio de ligações para celulares e telefones fixos. Foram realizadas 2.500 entrevistas em 181 municípios. Então a gente vê aí, percebe a reprovação da Janja. E isso caiu assim péssimo para ela, porque ela não está sendo bem vista nem bem aceita pelos brasileiros. E o que vocês acham, hein? Vocês confiam nessa pesquisa ou não? Enquanto isso, gente, mais uma notícia aqui, hein? Vamos falar sobre o estado de saúde do Lula. Saiu aqui na UOL e também na Folha de São Paulo. Lula ainda tem risco de sangramento intracraniano e deve repetir exames, diz médicos. Gente, saiu aqui no novo boletim sobre a saúde do Lula. De acordo com o neurocirurgião, idosos têm mais chances de complicação após bater a cabeça por fragilidade de tecidos e vasos sanguíneos. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá repetir agora nessas próximas 72 horas novos exames de neuroimagem para se certificar de que não há sangramento ou edema na região atrás do crânio, lesionada após escorregar e cair no banheiro. Segundo médicos ouvidos pela Folha, esse é o protocolo padrão nesses casos. O boletim médico informou que Lula sofreu ferimento corto-contuso em região occipital, responsável pela percepção visual, e levou pontos na região atrás da cabeça. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês de Brasília e segue sendo acompanhado em casa.
Então, o boletim médico do presidente foi publicado no domingo do dia 20, após a queda em casa e internação no hospital. O acidente ocorreu na noite de sábado, do dia 19, conforme antecipado pela coluna da Mônica Bergamo da Folha, e no momento em que Lula e a primeira-dama Rosângela Janja finalizavam os preparativos para a viagem à Rússia, onde ele participaria da reunião de cúpula do BRICS. Por recomendação médica, a viagem foi cancelada. E aí é que tá, né, gente? Muita gente comentou desse acidente doméstico em Brasília que cancelou a viagem à Rússia por recomendação médica. Eu queria comentar com vocês. O fato aqui, né, conforme mostra, do cancelamento da viagem ter ocorrido devido a acidente doméstico, gera também especulações. E por mais que seja explicado que questões de saúde devam ser tratadas com seriedade, não há como negar que a decisão evita, pelo menos por agora, um embaraço diplomático maior para o Brasil. Afinal, a visita de Lula à Rússia, nesse momento, seria altamente criticada por países ocidentais e poderia comprometer, inclusive, as relações comerciais e diplomáticas com aliados importantes, como países da União Europeia. Outro ponto que deve ser levantado é o impacto que essa aproximação poderia ter na imagem de Lula, embora o presidente brasileiro sempre tenha defendido, né, segundo ele, política externa independente, sua proximidade com líderes de regimes autoritários tem gerado desconforto tanto entre os aliados quanto entre opositores. Além de Putin, Lula já demonstrou muita empatia por outros governos com históricos questionáveis de direitos humanos. E o risco para Lula é que essa aproximação possa prejudicar sua imagem como líder de uma democracia emergente que luta para ser um ator relevante no palco internacional, coisa que não está acontecendo, e a viagem dele para a Rússia seria pior. O que vocês acham? Comenta aí. Enquanto isso, para encerrar, vamos encerrar aqui com o saldo das eleições para 2026, conforme apurou o jornal Poder 360. PT sofreu importantes derrotas no primeiro turno em São Paulo. Marçal mostrou que o bolsonarismo não tem dono e que a direita, a ala conservadora, pode sim trazer novos líderes, e o saldo das eleições para 2026 pode ser aferido muito mais pelas perspectivas de futuro do que pelo simples resultado eleitoral, com vitória ou derrota de qualquer um dos lados da polarização. E se fosse apenas o resultado numérico, se poderia colocar Lula e o PT como os principais derrotados dessa eleição. Gente, nem mesmo o município do futuro presidente do PT, Edinho Silva, que ele governou por 8 anos, poupou o partido de uma derrota acachapante. Então a gente percebe aí que o jornal mostrou a derrota da esquerda. Isso faz com que a ala esquerdista se desespere. Isso é ruim para o Lula e ele percebeu. Então, assim, será que esse acidente seria motivo suficiente para cancelar a viagem, ou ele percebeu que o clima para ele não está favorável? Comenta aí sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Em breve eu trago mais novidade. Um beijo, até logo.